Olá, YouTube! Eu tenho que falar baixo. Não tá de noite, pelo contrário, gente. Agora são 4h40 da manhã e eu estou aqui com o meu computador ligado. Fiz o meu cafezão, né? Vou mostrar pra vocês já. E estou ligando as coisas pra começar a estudar. E esse cafezão não poderia ser melhor. Já dei umas abocanhadas aqui, gente. Pão de milho, que eu sou apaixonada. Iogurte com chia, aveia e leite em pó. Aí depois eu vou colocar aqui o iogurte e eu passei um café bem forte, cara. Tá até saindo fumaça, ó, eu acabei de fazer. Aí você me pergunta, Estela, mas hoje é segunda-feira, por que você tá estudando 4 horas da manhã em casa? Gente, porque eu saí do cursinho. Sim, essa era a notícia que eu queria dar pra vocês. Eu não estou mais fazendo parte do cursinho do Poliedro por causa de algumas coisas que externas a mim aconteceram e eu tive que sair. A vida é assim. Mas eu não vou desistir, eu não vou parar de estudar e eu não vou deixar com que isso me abale. Então de manhã eu mudei toda a minha programação de rotina. Inclusive eu vou entrar na minha planilha do Excel e mostrar pra vocês os horários que eu coloquei. Ano passado, quando eu era a louca dos estudos do terceiro ano, né? Eu era na minha escola, no meu terceirão, a doida que estudava muito, né? Porque eu sempre quis fazer faculdade pública, né? E eu acordava 4 horas da manhã ano passado, gente. Eu acordava 4 horas. Aí até 4h30 era muito restrito, que nem hoje eu estou flexível, primeira vez que eu estou me adaptando, né? Então agora já é 10h45, eu tô aqui ligando as coisas ainda. Mas quando era 4h30, ano passado, eu tinha que começar a estudar. Quando dava 6h30, eu parava. Então eu ficava 2 horas estudando e rendia, viu? E aí eu tomava outro café e ia pra escola. Gente, eu era louca. Eu era louca, maluca. Minha psicóloga, coitada, ela surtava comigo. E ela vai voltar a surtar quando eu contar pra ela que eu voltei a acordar 4 horas da manhã. Ó, galera, isso daqui é só um esbocinho, tá? Eu vou ter que mudar alguns horários, porque eu percebi que 4h30 não dá tempo de comer e começar a estudar. Vou ter que colocar o primeiro horário pra 5 horas. Mas tá tudo bem, a gente faz essas alterações conforme a gente vai vivendo, né, de fato, o cronograma. Então, coloquei esse título, né, pra dar aquela motivada boa. Bastante conteúdo, ainda tem umas coisas aqui que eu vou mudar, vai ter horários que eu vou ter que passar pra cá. Tem coisas que tem que sair daqui, mas de panorama geral é isso, né? De segunda até sexta e sábado tem uma programação diferente que eu ainda vou fazer. E, gente, eu mostrei pra vocês que na planilha tá falando que o primeiro conteúdo é equações da circunferência, mas na verdade eu já corrigi. É posições da circunferência, na circunferência. É o último tópico de geometria analítica dessa apostila 3. Que raiva, cara. Caiu a energia aqui em casa. Meu computador desligou, tô tendo que ligar de novo, mas, gente, já são 6 horas, tá? E ainda tá escuro, cara, e tá muito frio. Eu tive que colocar uma roupinha de frio. Mas eu anotei muita coisa sobre essa aula de posições da circunferência e eu vou fazer os exercícios agora, pelo menos um pouquinho, sabe? Só pra ver se eu entendi mesmo. Eu não gosto de passar batido sem fazer exercício. Pra gente poder depois estudar física.
Gente, esse sol maravilhoso. Ai, por isso que eu não abro mão, cara, de acordar de manhã, meu Deus. Minha mãe falou pra mim, nossa, você vai começar a acordar agora, né, nessa rotina nova, 4 horas. Eu falei, sim. Porque aí chega esse horário, eu já tô engajada nos estudos, eu gosto bastante. Meu Deus, eu estava até agora, gente, já são 7h20. Era pra eu ter começado física 7 horas, mas tudo bem, porque eu fiquei prolongando aqui, porque eu tô gostando de fazer exercício de geometria analítica, eu falei pra vocês, né? E aí eu já mostrei as anotações que eu fiz, eu tava resolvendo exercícios tanto teóricos, né? Porque teoria, nesse caso aqui, tá ajudando, né? A você conseguir relacionar se o ponto, ele tá... se a intersecção é tangente, se ela é externa, enfim. E tava fazendo exercício também de conta. E agora eu vou começar a estudar física. Eu coloquei aqui pra fazer, tipo como se fosse uma revisão com exercícios. Eu vou decidir se eu vou fazer na apostila ou se eu vou pegar uma lista online. Mas primeiro eu vou fazer uma pausa rápida de 10 minutos. Eu quero tomar mais café. Eu sou viciada em café, eu falei pra vocês, né? É perigoso, mas eu amo café. Eu sou tão doida, olha só o que tá, meu Deus. Eu sou tão doida com organização que eu tô controlando agora até o horário que eu tomo água. Não o horário, mas a quantidade, né? Eu tô tomando, já é o 3º dia que eu estou com a meta dos 4 litros. E 2 dias eu bati a meta. Eu acho que ontem, que tava muito tarde, eu não consegui terminar. Ficou faltando, eu acho que 500 ml. Mas tudo bem. E aí eu tô controlando em quantidade desses aqui. Tipo, dá uns 3 desse daqui por dia. E mais um chorinho, né? Solzinho. E café muito forte. E queria dizer que eu vou sentir muita saudade da minha rotina e da certa sensação de independência que eu tinha quando eu ia pro cursinho. Aí eu tinha que pegar o ônibus, aí eu ia a pé, aí depois eu ia embora a pé também pra encontrar meu pai. Aí os dias que eu ficava tarde, era bom. Mas mudanças acontecem, algumas são inevitáveis. Ou você entra na dança, ou você fica pra trás. É isso, vamos estudar. Gente, eu revisei um pouquinho fazendo exercícios assim, sabe? Só mostrar pra vocês mais ou menos. Eu tava fazendo exercício sobre plano inclinado, sobre as componentes PX e PY do plano inclinado. É um conteúdo que eu sempre tive muita dúvida, mas acho que hoje eu consegui esclarecer muita coisa. Eu tava com dúvida e agora eu entendi, agora fez sentido na minha cabeça. Gostei bastante disso, mas tava revisando também aqui as minhas anotações. Tem coisas aqui que eu, inclusive, tenho que adicionar, mas tudo bem. Eu ia fazer uma lista agora específica sobre atrito, mas a minha impressora, eu descobri que queimou o cartucho e eu vou ter que mandar imprimir na papelaria que tem aqui perto de casa, então eu só vou conseguir pegar depois a lista, né? Porque agora não tem como ir lá.
Então eu vou separar mais umas coisas que eu quero imprimir, vou mandar pra lá. E agora, tá no meu cronograma, que eu tenho que fazer análise de Memórias de Marta, que é um livro da FUVEST. Inclusive, abriram as inscrições da FUVEST hoje, que é dia 18, né? Hoje é dia 18, segunda-feira. Abriu hoje, gente. E da Unicamp já abriu faz tempo e eu tenho que me inscrever. Eu vou tirar a tarde pra fazer tudo isso, depois que eu for na academia, né? O meu celular simplesmente abortou a missão e ele vai descarregar. Então, gente, eu vou deixar meu celular carregar. Eu fiz pão de queijo pra comer, porque eu estava com vontade. E bateu uma fome, não sei, uma certa ansiedade, assim. Tô fazendo muita coisa, né? Mas eu fiz a análise que eu mostrei aí pra vocês de Memórias de Marta. Eu assisti 2 vídeos, né, pra ter uma noção. E depois aquele PDF das análises eu vou usar pra fazer os exercícios. Eu separei 2 coisas que era pra fazer de manhã, que hoje foi o primeiro dia da minha rotina nova, né? Então tá tudo bem, não deu tempo de fazer essas 2 coisas. Só ficou faltando anotar coisas na linha do tempo de história, sobre a história do Brasil. E eu coloquei pra fazer exercício de química. E eu vou deixar pra fazer essas coisas à tarde. Agora já vai dar meio-dia e eu vou tirar pra almoçar. Eu tenho algumas coisas pra fazer, vou descansar. Oi, gente, eu acabei nem conseguindo falar, eu só coloquei a câmera ali e gravei. Mas eu comecei a fazer as minhas revisões aqui de química. Eu tô praticamente 1h30 aqui surtando com um monte de lista de exercício. Tô fazendo exercícios da FUVEST. Fui fazer um dissertativo agora, me senti burra. Eu ia na academia 2 horas, mas aí eu tive que ficar aqui em casa porque a minha irmã tá meio mal e tinha que cuidar dela. Então eu vou à noite mesmo, mas tô super cansada. Eu acho que é porque hoje eu fiz muito exercício, eu tô fazendo muita coisa. A sensação que dá é que tô fazendo muita coisa, mas eu ainda sinto que eu preciso fazer mais. E aí eu tô extremamente exausta. E aí se eu erro uma questão me deixa irritada, entendeu? Eu não gosto de errar. Enfim, eu não sei se eu vou continuar fazendo a revisão de química ou se eu vou pra outra matéria, eu vou decidir. Mas primeiro eu vou comer alguma coisa, porque tô com fome. Já são 4 horas. Pão com ovo. Delícia. Eu decidi que eu não vou desistir de estudar química. Eu vou estudar química inorgânica até isso entrar na minha cabeça. O que pega não é a parte teórica. Eu sei diferenciar ácidos e bases que são fortes e fracos. Essa parte da teoria não é difícil. O que pega na hora de montar as reações, porque às vezes buga um pouco a minha cabeça do que eu tenho que fazer, entendeu? Acho que é mais a interpretação. E eu fui fazer um exercício sobre balanceamento de oxirredução. Um oxida e um reduz.
E tá bugando muito a minha cabeça. Só que eu não vi isso ainda, né? Então eu tenho que ver NOx, tenho que ver balanceamento redox, né? Redução, oxidação. É muita coisa. Só que, o que tranquiliza meu coração é que de química, a parte que me complica é só essa. Se eu entender isso, daqui pra frente dá pra entender melhor as outras coisas, né? Porque depois tem que estudar pilha, que é muito chato, e kind of vesh. Enfim. Hello, eu ainda tô aqui estudando química e a minha cabeça agora tá um pouco mais calma porque eu comecei a entender. Eu percebi que eu não tinha ainda visto sobre reações inorgânicas, eu só tinha visto as funções, que é o nome de cada coisa, saber quem libera o H, quem libera H+, ácidos, bases. Eu não tinha visto aula sobre reações ainda, né? E como eu não tenho mais as aulas do cursinho, eu fui atrás disso. Então, eu anotei algumas coisas aqui, ainda faltam algumas reações e eu vou fazer post-it pra colar na parede, que nem eu fiz o de força de compostos, né? Os ácidos e as bases fortes e fracos, porque é bom a gente decorar. Isso é decorar, não é decoreba, não existe entender, você precisa decorar. Não tem como você aprender isso daqui, você não vai saber de tudo, você tem que decorar, porque ajuda muito a ir mais rápido nos exercícios. E aí eu vou anotar isso e aí acaba meus estudos por hoje, porque eu tenho que fazer umas coisas e depois eu vou na academia. Bom dia! Ainda não vou aparecer aqui, gente, porque eu acordei e já fui fazer logo meu cafezão, pão com ovo e passei um café e coloquei leite, né, pra ter mais uma proteína. Oi, gente, tudo bem? Agora já são 6h30 e eu tô começando mais tarde a estudar porque eu acordei 4h30, aí eu fui levantar, fazer café, fiz café pra todo mundo, eu fiz o meu café, né, café da manhã, pão com ovo que eu mostrei pra vocês, depois eu fui tomar banho porque eu tava precisando lavar meu cabelo, aí eu tomei um banho com calma. Aí agora, o que eu fiz? Eu deixei o celular gravando pra mostrar que tava amanhecendo, que eu acho bonito. E eu tava organizando já todas as abas do computador com as coisas que eu preciso fazer. Gente, basicamente, eu preciso hoje começar com biologia. Eu ia começar com filosofia, fazer revisão de filosofia alemã, Hegel, Nietzsche e Kant. Mas eu não tenho tanta dificuldade. Eu tenho, inclusive, Zaratustra de Nietzsche, que é o que geralmente mais cobram, né? Sobre o super-homem, né? O Zaratustra de Nietzsche. Enfim, o que eu vou fazer agora? Eu vou revisar sobre genética de Mendel. Eu tenho bastante resumo sobre, não vou ficar fazendo resumo. Eu vou fazer exercício, que eu perceber lacuna, eu vejo de novo a parte teórica. Mas eu vou fazer exercício. E eu pretendo ver também heredograma, não sei se vocês sabem o que é isso, que é tipo, como se fosse um cladograma, que a gente estuda, só que de genética, é um heredograma. Enfim. Tipo genealogia, essa árvore genealógica. Mas, e aí depois eu tenho que revisar coisas de botânica, mais especificamente sobre tecido meristemático, de sustentação e de condução, né, xilema e floema, essas coisas. Revisar mesmo, fazer exercício também.
Então, nessa primeira parte é isso, biologia, depois eu vou pra filosofia, depois eu vou decidir o que eu vou fazer com base no que eu coloquei na minha planilha. Gente, eu nem mostrei, mas eu colei aqui e ontem eu tinha feito esse aqui também, ó. Ainda tem que terminar as reações, né? Ainda falta 2. Aí eu estou aqui agora, né? Já terminei, na verdade. Eu não comentei, mas eu queria fazer essa revisão, né? Anotar mesmo. A maioria das coisas aqui já sabia, só passei pra cá e reforcei coisas que eu não estava lembrando, né, essa parte aqui e essa parte aqui também, pontos importantes. E sobre a fase da intérfase, isso aqui, não, por incrível que pareça, eu não sabia que tinha esses nomes. Mas enfim, e aí agora que eu vou fazer? Exercícios de genética. Voltei. Gente, eu estava resolvendo exercícios sobre genética, ó, eu mostrei pra vocês. Ixi, não vai dar pra ver por causa da luz, mas tava fazendo tabela mesmo, né, as tabelas de genética, pra quem sabe como funciona. Ai, que sol que tá aqui, meu Deus. Mas, agora eu tenho que ir pra outra matéria. E eu queria terminar de dar uma notada sobre a questão da parte teórica. Teve algumas coisas que eu fiquei em dúvida, nomes, assim, dentro da biologia. Eu gosto bastante de biologia, mas existem muitos termos que a gente se confunde quando a gente vai ver. Tipo, essa questão de alelo, cromossomo e cromátides, tava vendo sobre autossômico, aí tem recessivo, dominante, essas coisas assim, que às vezes bugam um pouquinho. Eu tô querendo anotar aqui no caderno rapidinho, antes de ir pra filosofia, porque eu tenho que fazer uma revisão de filosofia correndo. Meu quarto foi invadido por uma gatinha atentada. Dá oi, minha filha. Oi, galera. Gente, eu descobri que só falta Hegel, de filosofia alemã, porque eu já tenho resumo sobre Kant, por causa desse sol, meu Deus. Vou mostrar pra vocês. E antirracionalismo de Nietzsche, eu gosto bastante. Eu tenho o livro, Assim Falou Zaratustra, então sobre Nietzsche eu já sei bastante coisa, é só fazer exercício mesmo. Eu tenho muita dúvida em Kant, e eu nunca cheguei a ver sobre aprofundado, sabe? Sobre Hegel. Então eu vou assistir uma aula aqui, que é como se fosse um intensivão, e vou fazer algumas anotações. Eu simplesmente amo estudar humanas. E eu estou surtando estudando Nietzsche. Eu não terminei de ler, porque assim, sinceramente mesmo, Nietzsche é uma leitura bem complicada. Complicado mais mesmo é ler Kant. Mas,
Nietzsche, tipo assim, quando eu comecei a ler, eu marco bastante. Eu não tenho dó, gente. Eu escrevo muito nesse livro, né? As coisas que eu vou entendendo. Tá todo anotado, vou mostrar. Mas abriu muito, assim, o meu vocabulário e o meu entendimento sobre... Porque aqui ele apresenta pra nós em Assim Falou Zaratustra, né? Que é um cara que, tipo um eremita, né? Ele vai indo em lugares, fazendo pausas. Estudar humanas, mais precisamente filosofia, não é para qualquer um. Não é todo mundo que está preparado para essa quantidade de conhecimento diante de uma sociedade que a gente nasce já predisposto a ser. Quando você vai estudar filosofia, que nem quando você vai estudar Nietzsche, dentro desse livro, me arrepiei inteira quando eu li isso aqui. E ele fala assim, né? Zaratustra fala quando ele encontra com um cara num campo, ele tá indo de passagem para aquela cidade para poder fazer a pregação, entre muitas aspas, né? Pregação não no sentido religioso, mas de falar mesmo. E ensinar o que ele sabe naquela cidade, ele passa por um lugar e encontra com um fazendeiro. E não sei eu não lembro direito o que ele fala, mas o fazendeiro fala que Deus está comigo, eu não estou sozinho. E Zaratustra, muito sábio, diz: tolo, mal sabe ele que Deus está morto. Nossa, descem, né, o cacete. Quando a pessoa vai estudar Nietzsche, fala: Nietzsche é ateu, porque Nietzsche tá falando que Deus tá morto. Pra você estudar filosofia, você tem que ter um entendimento e uma mente aberta imensa, assim. Pra você não também se deixar levar pelo que você tá lendo. Saber identificar que é ok ele pensar isso, você pode discordar se você quiser, entendeu? Mas quando Nietzsche fala que Deus está morto, eu até anotei isso no resumo na época que eu estudei sobre isso. Ele fala que nós matamos Deus. Nós criamos e nós matamos. Nós criamos o ideal de uma figura boa e perfeita que faz milagres e nós matamos em nome de Deus. Por causa das cruzadas, por causa de todas as coisas que a gente estuda em história, né? Por causa da Inquisição, né? A caça a pessoas que eram contra. Então, quando Nietzsche fala em Assim Falou Zaratustra que Deus está morto, ele está dizendo que nós criamos Deus e nós matamos Deus. Deus que existe hoje não é o mesmo Deus que nós criamos, porque ele está morto, entende? Enfim, é bem polêmico estudar Nietzsche, mas eu gosto bastante de entender. Tem muita coisa que a gente pode aprender com Nietzsche. Tem também uma parte aqui do resumo que fala sobre o amor fati. Ah, esse sol. Amor fati. O que significa amor fati? É o amor ao destino. Mesmo que o destino seja muito difícil de você lidar, sabe? É você conseguir aceitar que você vai envelhecer, que você vai passar por muitas coisas na vida que vão ser difíceis, mas que você vai retornar de alguma forma, entendeu? Você vai aceitar o eterno retorno, que é um outro conceito dele, que é sobre processos de continuidade da vida, transformações mesmo, assim. A gente não é o mesmo que a gente era há um ano atrás, há um dia, às vezes até há uma hora atrás. Sobre Hegel, eu achei, assim, bem chato. Eu vou ser bem sincera, porque eu não concordo com Hegel. Eu concordo com Karl Marx. Porque Karl Marx refutou Hegel. Hegel falava que ele era idealista. Ele era pautado, assim, gente, é tipo Platão, mundo das ideias, sabe? Ele vivia muito nisso, idealismo. De que a realidade é além do que a gente enxerga. Ele apresentou o conceito na obra dele que chama Fenomenologia do Espírito, sobre a realidade além do que a gente tá vendo aqui, entendeu? Um mundo de aparências. E ele fala sobre a dialética hegeliana, que é tese, antítese e síntese. Isso é preciso saber para fazer vestibular, sabe? Mas na vida mesmo, assim. Uma tese, uma antítese e uma síntese. Você tem uma ideia, ela é refutada e assim nasce outra. E essa pode ser refutada também. E aí é um círculo, gente, entendeu? Não vai acabar, é um ciclo. Enfim, e aí o que Karl Marx fala? Karl Marx é materialista. Hegel é idealista. Marx fala que as contradições que existem na sociedade, elas são pautadas por uma luta de classes. Então, existe a dialética, existe teses que são refutadas por antíteses e viram sínteses. Só que tudo isso acontece por causa de um processo de luta de classes,
proletariado versus a burguesia e todas as coisas que Karl Marx explica dentro do materialismo histórico dialético. Mas basicamente isso é Hegel. Eu tava precisando mesmo fazer esse resumo. E eu preciso dar uma revisada em Kant, porque Kant... tem uma obra de Kant, acho que é Crítica à Razão Pura, porque ele fala sobre a questão da razão. É muito complicado também, que nem eu tava falando, ler Kant é pior do que ler Nietzsche. Eu achei, no começo, a leitura de Nietzsche difícil, eu quero comprar os outros livros dele, pra poder ler, pra me aprofundar mais nesses termos, porque eu gosto mesmo, é por uma pura questão de hobby, porque eu sou uma pessoa nerd. Mas Kant, assim, não, é uma página que você tenta ler, você vai pra outro planeta. É uma viagem, eu falo porque eu já tentei. Vou mostrar pra vocês, gente. Eu coloquei aqui, ó, parado, né, onde eu tava, né? Esse livro eu gosto de ir lendo e anotando, ó. Nem falei com vocês no almoço, porque eu comi e eu fui deitar. Eu só comi, assim, tava vendo algumas coisas aqui no computador de sempre, né? Pra poder almoçar enquanto eu almoçava e depois eu fui descansar porque eu tava precisando de um cochilo. E mesmo assim, eu fui voltar a estudar agora. E eu ficava toda hora pescando, mas tudo bem. Meu pai fez café, agora já 4 e pouco agora. E, gente, eu tava fazendo exercícios, ó, até que tá legal. Uma lista bem boa sobre juros simples e composto, né? Juros simples e compostos e sobre questão de desconto, porcentagem, essas coisas. Matemática, né? Matemática do Enem. Eu confesso que tá sendo bem, pelo menos esses 2 dias, né? Eu acho que não tem como eu comparar muito, é o que a minha psicóloga sempre me fala. Que a gente tem que ter uma base de pelo menos aí uma semana pra ver se a adaptação tá realmente sendo algo desafiador ou se é só uma adaptação mesmo, né? Normal. E tá sendo bem desafiador estudar em casa. Toda hora ficam me chamando. Sei que não é por mal, mas assim, eu não gosto de ter que ficar levantando no meio das minhas coisas pra poder ir resolver BO. Então, eu tô vendo o que dá certo e o que não dá certo. Eu tô bem cansada nesses 2 primeiros dias, porque eu tô acordando 4 horas da manhã. Hoje eu acordei 4h30. É que eu não gravei, eu acordei 4h30. Falei pra vocês, fui fazer café, aí eu fui tomar o meu café da manhã com calma, aí eu gravei, aí já era 5 horas, né, o que eu coloquei aí pra vocês, era 5h10, 5h05, sei lá. Enfim, e aí tô estudando, tipo, tô acordando cedo pra estudar, entendeu? Então eu estou me adaptando, porque eu não acordava esse horário. Aquelas, né, acordava 5 horas, muita diferença. Mas quando eu ia pro cursinho, eu conseguia também, eu sentia que, sei lá, eu estava mais descansada pra poder acordar de manhã. Muita coisa que eu vou precisar ajustar.
Tipo assim, gente, horário de academia. Eu fui na academia ontem à noite, não consegui dormir. Porque eu fiquei elétrica, entendeu? Eu fiquei elétrica e eu não consegui dormir, porque, tipo, eu fico... A academia libera endorfina na gente, né? A gente fica com aquela sensação de dopamina muito boa, mas não é dopamina, é endorfina. Por causa de você puxar ferro mesmo, assim, fazer cardio, essas coisas. É uma sensação boa. E eu fico elétrica. E aí, meu corpo tava extremamente cansado, a ponto de... Fui dormir, eu não sei se já aconteceu com vocês. Entrei num estado vibracional, assim, fiquei, assim, parada. Aí você se mexe, tipo, estágios, assim, da meditação. Pra quem faz, eu amo fazer meditação. Fiquei vibrando, assim, de tanto que meu corpo tava cansado, mas minha cabeça tava, tipo... Entendeu? Eu não tava conseguindo descansar, gente, juro. Então eu vou ter que avaliar tudo isso. E essa semana é uma semana de teste, sabe? Então eu não tô... Eu tô me culpando, sim, porque eu sou assim, né? Tipo, ai, devia ter conseguido estudar isso e aquilo, que nem era pra estar fazendo isso aqui, que eu tô fazendo agora, era pra ter feito de manhã. Mas hoje, em específico, eu lavei meu cabelo, eu tomei um banho com calma, depois eu liguei o computador e decidi o que eu ia priorizar de manhã. Eu ainda levei um tempo pra isso, deixei o celular gravando ali pra vocês verem a claridade, e fiquei arrumando as coisas no computador. Então, assim, tá tudo bem, entendeu? O que importa é que eu tô aqui agora, não tô estudando? Sabe, eu não tô deitada lá dormindo ou assistindo um vídeo no YouTube, fazendo qualquer outra coisa. É isso que importa. Eu pude perceber durante esse ano inteiro que não é linear. Não vai acontecer como você planejou. Não vai. Só se você for fodona. Nossa, tipo, Manu City, entendeu? Que ela cumpre todas as coisas do dia dela. Mas ainda assim, eu acompanho ela. Ainda assim tem coisas que fogem do controle. Porque, gente, a vida é assim. A gente é ser humano. Aí, às vezes, você vai querer estar priorizando alguma coisa primeiro. Às vezes, você tinha planos de comer alguma coisa. E aí, ai, tive que mudar, vou ter que comer outra coisa fora da dieta. Porque acabou que eu não consegui chegar em casa. Sabe? A vida é assim. E eu acabei tendo que aprender na marra que a rotina que eu coloco na planilha é utópica. Tudo que eu coloco, assim, de organização é utópico. Não consigo cumprir com tudo. Porque sempre tem uma coisa que vai acontecer, que vai exigir, ainda mais estando em casa, que vai exigir que eu saia do que eu tô fazendo, sabe? Então, assim, é um processo. E aí eu prometi pra mim que no final dessa semana eu vou avaliar o que foi positivo, o que não foi. Eu vou avaliar se esse horário tá sendo bom ou não, se a quantidade de coisas que eu estou estudando tá sendo boa ou não. Porque se a gente fica muito estressado, a gente acaba não retendo conteúdo. Não dormir bem, não comer bem e ficar estressado demais afeta a nossa memória. Porque estresse libera cortisol, e isso é péssimo. Afeta a memória, deixa a gente muito mal, atrapalha no emagrecimento, cortisol, inclusive. Então, eu prometi pra mim que no final de semana eu ia avaliar. Estela, tá sendo utópico demais, tá sendo produtivo. E aí? E aí, na semana que vem, eu vou fazer coisas diferentes, né? Já tem algumas coisas que eu percebi, mas eu conto pra vocês, provavelmente no estúdio vlog que eu vou fazer final de semana. Ai, gente, tô extremamente cansada. Muito cansada mesmo, assim, de verdade. Eu fiquei fazendo esses exercícios de matemática e aí agora, o que eu tava fazendo? Tava fazendo revisão de porcentagem e escala. Ó, eu anotei aqui algumas coisas no caderninho sobre o que eu tô vendo agora. Eu ia fazer os exercícios sobre botânica, que era o que faltava, né? Mas eu tô tão ansiosa e já são 6 horas, eu tenho que me trocar pra poder ir na academia. Então eu vou finalizar os estudos por aqui. Oiê! Gente, já é outro dia, tá chovendo. O clima tá bem estranho aqui na minha cidade. Eu esqueci de finalizar ontem o vlog. E aí eu queria falar pra vocês que eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Que vocês queiram me acompanhar agora que eu vou estudar, não mais no cursinho, né? Vou estudar em casa. Em outros lugares também que eu pretendo ir pra estudar. Vou levar vocês comigo. Esse segundo semestre promete bastante estudo. E é isso. Um beijo e até a próxima.